Beleza, pessoal, se liga só, porque o que eu vou falar agora é sério. Esse anime é muito, mas muito bom mesmo. Confia em mim, de verdade. Já pode até deixar o like aí. E se no final você achar que eu viajei, pode voltar aqui e tirar, sem problema. Sem mais enrolação, bora pro que interessa, porque esse negócio aqui é surreal. Pra começar, a gente vê um cara na beira de um abismo, quase se jogando, falando que a culpa de tudo é dele, porque ele é muito fraco. E aí, quando ele pula, ele começa a se questionar se faz sentido continuar vivo, pensando que nunca conseguiu nada na vida, que nunca fez nada de bom e que a vida dele foi uma droga. Ele se sente como se sempre tivesse sido tratado como lixo, e agora vai morrer como lixo, caindo naquele buraco escuro. Voltando um pouco no tempo, a gente acompanha esse mesmo cara, que agora observa um guerreiro chamado Zoid, lutando contra uns monstros com uma maga. Depois de acertar um dos bichos, mas sem conseguir derrotar, ele pede ajuda pra Dioline, a maga, que manda uma bola de fogo que, com uma explosão zona toda estilosa, acaba com o monstro. Os dois começam a se gabar de quem fez o quê, até que se lembram do outro membro do grupo que estavam com eles, que o chamam de catador de lixo, mandando ele fazer o trabalho dele. O cara que tá carregando um monte de coisa vai até o monstro, mas no meio do caminho ele fala que o nome dele não é catador de lixo, é Ain. E pra piorar, ele tropeça, o que deixa todo mundo mais irritado ainda. A Jolene então pede pro Zoid pegar leve com ele, falando que ele não é de uma classe alta como eles. O Ain concorda, explicando que ele é um avaliador de classe baixa comum. Ele explica como funcionam as coisas naquele mundo. Quando a pessoa nasce, a deusa da luz dá uma ocupação para ela e a deusa das trevas dá as habilidades. Se a pessoa treinar essas habilidades, ela pode conseguir um monte de outras coisas. Mas as ocupações passam de pai para filho e não dá para mudar. As ocupações se dividem em 3 níveis: rara, alta comum e baixa comum. As classes mais raras são tipo os caras mais ricos, comerciantes poderosos e estrategistas militares. No segundo nível, a classe alta comum, estão pessoas como o Zoid e a Jolene, que são espadachins, magos e outros guerreiros. E por último, a baixa comum, que são pessoas como camponeses e avaliadores, que não são bons de briga. O Ain conta que, como perdeu os pais muito cedo, não pôde continuar o negócio da família e acabou virando aventureiro para tentar ficar rico, que sempre foi o sonho dele. Só que ele acabou aceitando esse trabalho meia boca. Ele usa a habilidade dele de avaliar no monstro e vê que é um rato fraquinho de rank F, mas que os dentes dele de rank D podem ser úteis. Só que ele não consegue abrir a boca do bicho porque ele já tá morto e já entrou em processo de rigor mortis, que nada mais é do que o processo de endurecimento dos músculos que ocorre após o indivíduo ir de base. Então ele pede ajuda pros outros. O Zoid pergunta por que ele tocaria no rato, falando que esse é o trabalho de Ain, o trabalho digno de um catador de lixo. E ainda joga uma pedra nele. O Ain olha pra ele com uma cara de poucos amigos e o Zoid não gosta nada disso e joga o cara longe com um golpe só. A Jolene joga na cara dele tudo o que eles fazem por ele, dizendo que poucos grupos aceitam levar avaliadores para masmorras, já que são inúteis em combates. E o Ain pede desculpa e volta pro monstro, abrindo a boca dele e metendo a mão naquela meleca. O Ain pensa que a vida é injusta mesmo, enquanto o Zoid zoa ele, falando que é só levar o bicho pra guilda que eles avaliam com uma pedra mágica. O Ain se sente um verdadeiro catador de lixo, e o Zoid ainda fala que só deixou ele entrar no grupo pra não ter que sujar a bolsa mágica dele, mandando ele agradecer por isso. O Ain então aceita o seu suposto papel, ou o que for, só pra sobreviver naquele mundo. Logo em seguida, eles acham um monstro morto que não devia estar ali, um cão do inferno. O Ain acha estranho, mas o Zoid manda ele calar a boca e fazer o que mandam, chutando ele pra perto do bicho. Os dois ficam felizes, porque os materiais do cão do inferno dão uma boa grana e já até planejam o que vão fazer com o dinheiro. O Ain, frustrado, faz o trabalho dele mesmo sem querer, usando a habilidade dele para ver que o loot do bicho é de rank B. Eles continuam andando e acham mais corpos, e o Ain fala de novo que aquilo é muito estranho, porque não deviam ter 2 caminhos ali de acordo com o mapa da guilda. Ele sugere que eles voltem, mas o Zoid ignora e fala que se o Ain quiser, pode ficar para trás, mas sem a mochila e sem o dinheiro. O Ain, sem opção, pede desculpas e continua com os dois idiotas. Mais pra frente, eles dão de cara com um monte de corpos mortos, e os dois ficam super animados. O Ain acha tudo muito suspeito e pergunta quem teria matado todos aqueles monstros e se foram aventureiros como eles, por que não pegaram as recompensas. O Zoid manda ele calar a boca de novo, e Ain o manda ele olhar pra trás. De repente, um monte de olhos aparece na escuridão, mostrando que tem um monte de cães ali, que aparentemente tinham comido os monstros anteriores. Os 3 entram em pânico. O Zoid, com um sorriso cínico, manda a Jolene usar magia de paralisia no Ain, que não entende nada e é paralisado por um raio. O Zoid então joga o Ain pros monstros, falando que a janta chegou, e foge com a Jolene. Enquanto eles correm, o Ain grita pra eles esperarem, mas quando ele se vira, os monstros famintos pulam em cima dele. Numa cena bem pesada, ele é mordido por todos os lados. A dor faz a paralisia passar, e ele consegue rapidamente se defender e fugir mancando até a entrada, que os outros tinham destruído para impedir que os monstros o seguissem. Furioso, o Ain
encontra uma passagem pequena do lado e vai por ali, mas chega num precipício. Sem ter pra onde ir, ele começa a pirar, pensando por que ele tá lutando tanto. Ele culpa da habilidade inútil dele, a humilhação que sofreu do Zoid e da Jolyne e o fato de ter aceitado tudo calado. Ele fala que sempre fugiu da realidade, colocando a culpa na ocupação dele, e que sempre se limitou por ser fraco. Desesperado, ele se joga. Só que em vez de morrer, ele cai na água perto de umas raízes. Uma garota aparece e beija ele na testa, sumindo logo em seguida. Quando ele acorda totalmente curado, ele não entende nada e usa a habilidade dele para descobrir que está na árvore da vida. Ele aprendeu que naquele mundo as pessoas respiram mana e que essa mana vem da árvore da vida, que antes tinha sumido. Intrigados, os humanos procuraram a árvore por toda parte, mas não acharam nada. O Ain não se espanta, afinal, a árvore está num lugar super escondido. Ele toca na árvore, agradecendo por ter salvado ele. Ele ouve um barulho estranho, mas ignora e pensa no que fazer, já que não tem comida e precisa dar um jeito de sair dali de dentro da masmorra. Decidido, ele resolve se aventurar de novo. E quando estava quase saindo da masmorra, aquela garota de anteriormente ia falar com ele, mas por vergonha acaba ficando quieta. Chegando na divisa daquele lugar, ele percebe que aquilo não estava no mapa. Sabendo que pode encontrar monstros perigosos como os cães do inferno, ele decide ser corajoso e seguir em frente, pegando uma pedra como arma. Depois de andar bastante, ele acha que está tudo tranquilo, até que algo corta ele e sua orelha cai no chão, com sangue jorrando. Um demônio aparece atrás dele. O Ain tenta comparar o bicho com os cães do inferno, mas o monstro ataca de novo, machucando ele muito. E ao olhar bem, ele vê que o monstro é de rank S. Ele percebe que só saber o rank do inimigo não adianta nada e tenta fugir. O demônio tenta acertar ele de novo, mas alguma coisa impede o ataque. Quando o Ain olha para trás, vê que o demônio está quase morrendo e explode em pedaços. Um urso da morte de rank S aparece e mata o outro monstro com muita facilidade. O urso se vira pro Ain, que fica paralisado de medo, e ataca, machucando muito os olhos e o rosto dele. Cego, surdo e todo machucado, ele tenta sair dali, mas o urso pega ele na mão e aperta com força. Quando ele já está quase morrendo, uma garota aparece e mata o urso rapidinho, falando que só foi lá salvar ele porque alguém implorou pra ela, e mesmo contra a vontade dela, ela está ali salvando ele. De volta à Árvore do Mundo, o Ain acorda de novo, agora com os olhos de cores diferentes e todos os machucados curados. Ele vê a garota ali e acha ela linda, parecendo uma fada. Ela só sorri pra ele. Meu, o tanto que esse cara sofreu nesse episódio é inacreditável. Beleza, galera, esse foi só o primeiro episódio dessa história incrível, e o que eu contei aqui é só a ponta do iceberg. A jornada do Ain tá só começando, e já deu pra ver que ele vai passar por muita coisa pesada e cheia de reviravoltas. Se você ficou curioso para saber o que vem a seguir, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Ah, tem mais vídeos aparecendo agora mesmo na tela, então já clica para continuar curtindo mais conteúdos aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. A jornada tá só começando e eu conto com vocês para acompanhar cada passo dessa história épica. Valeu demais, pessoal. Até o próximo episódio.